Olá, galera, tudo bem com vocês? Está começando o meu, o seu, o nosso canal Azul 8. Eu sou Ricardo Lima e esse é o programa 8 Curiosidades. Hoje vamos falar de apagão no Brasil. Volta e meia a população do nosso país é pega de surpresa com quedas de energia elétrica de grandes proporções. Algo que é desagradável que faz parte da nossa história. Vamos ver 8 momentos dessa escuridão total depois da vinheta. Vem, vinheta, vem, 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 vem. O Brasil tem uma vasta história com problemas de blackout em todo o território nacional. Entre as décadas de 1970, 80 e 90, aconteceram diversos casos de falta de energia, na qual uma grande faixa territorial foi atingida em cada uma dessas faixas de distribuição energética. Casos como um apagão no estado de São Paulo em 1971 e na região Nordeste em 1972 estão registrados na história da escuridão pelo país. Engrossando essa lista, em 1984, um grande blackout atingiu a região Centro-Sul. E em 1985, dois grandes eventos atingiram a região Sudeste. E voltou a atingir novamente a região Centro-Sul, causando um enorme transtorno em toda a população destas localidades. Nos anos 90, a escuridão energética voltou a assombrar a população brasileira. Em 1994 foi a vez da região Sul e Sudeste serem atingidas. E em 1999 o Centro-Sul sofreu com esses apagões, dificultando mais ainda a vida dos brasileiros. O problema de 2001 não foi um apagão propriamente dito, e sim uma crise energética, das mais graves que o Brasil já enfrentou. Com a escassez de chuva e falta de planejamento e ação rápida, aliadas ao aumento de consumo da eletricidade e uma dependência muito grande do sistema de hidroelétrico, fizeram com que houvesse uma sobrecarga no sistema elétrico de todo o país, o que causou um sério risco de apagão. Como consequência, o país precisou passar por um severo racionamento energético para conter os danos desses problemas na distribuição de energia elétrica. As regiões que mais foram atingidas por essa medida foram as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Nos meses de junho de 2001 e março de 2002, pessoas tiveram que se enquadrar a essa nova realidade. Todos, desde residentes particulares, edifícios comerciais e públicos e industriais, foram obrigados a mudarem seus hábitos energéticos. Esse período proporcionou boas transformações no sistema elétrico nacional, mas isso não afastou definitivamente as crises e possibilidades de novos apagões. Em 2009, um apagão de proporções gigantescas atingiu grande parte do território nacional. No final da noite de 10 de dezembro daquele ano, em 18 estados foram afetados, o que acabou deixando mais de cerca de 70 milhões de pessoas sem energia elétrica. Esse apagão foi considerado o mais grave em 10 anos e durou entre 4 minutos no estado de Sergipe e 7 horas no estado do Rio de Janeiro. Além desses locais que já foram citados, os estados da Bahia, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul foram atingidos também. O vizinho do Brasil, Paraguai, que tem parte da rede de distribuição elétrica compartilhada com a rede do nosso país, também sofreu e foi afetado pelo apagão. Na época, o Ministério de Minas e Energia informou que a causa desse blackout foi um curto-circuito
que desligou 3 linhas de transmissão da hidrelétrica de Itaipu, causando todo esse transtorno nas pessoas. O apagão de 2011 foi considerado o pior desde o apagão de 2009. Dessa vez, a falha na distribuição elétrica atingiu cerca de 47,7 milhões de brasileiros. O apagão teve início quando um compartimento de proteção do Sistema Nacional desligou automaticamente a linha de transmissão entre as subestações de Luiz Gonzaga e Sobradinho. Depois, uma sucessão de falhas causadas pelos responsáveis da gestão da hidrelétrica de São Francisco proporcionou todo esse problema. A Anael multou a companhia em 32 milhões de reais. Todo o Nordeste, com exceção do Maranhão, foi atingido com esse blackout. Pessoas em comércio tiveram prejuízos financeiros, porque, apesar de ter acontecido à noite, muitos produtos conservados em sistemas de refrigeração foram perdidos com a falta de eletricidade. Outra causa foi o transtorno no transporte, que afetou principalmente as grandes cidades do país, onde os semáforos de trânsito ficaram desligados. O apagão de 2012 atingiu em cheio a região Nordeste, afetando 100% dos municípios e também os estados do Pará, Tocantins e Distrito Federal. O problema teve início no Nordeste por volta das 23h14, no horário local, derrubando a energia de forma instantânea em todos os estados. Algumas dessas localidades só tiveram a situação normalizada 4 horas depois do início do problema, embora o sistema tenha começado a restabelecer 1 hora depois que começou o blackout. Segundo informações oficiais, um curto-circuito observado entre as subestações de Colinas e Imperatriz no Maranhão está entre as causas da pane elétrica, que afetou a interligação entre o sistema Norte-Nordeste e Sul-Sudeste, forçando a ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, a desligar o sistema para prevenir maiores perdas, deixando milhões de pessoas sem energia elétrica. Em 2013, o Nordeste brasileiro mais uma vez foi atingido por um apagão em nosso país. No dia 28 de agosto desse mesmo ano, mais uma vez as pessoas passaram pelo sufoco da falta de energia elétrica em uma das regiões que mais sofre com este problema. O blackout aconteceu por volta das 14h58 e alguns estados só tiveram a situação normalizada por volta das 18 horas. Segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, houve uma queda de energia de grandes proporções no Nordeste por volta das 15 horas, que acabou derrubando uma carga de 10.000 megawatts para 1.000 megawatts, causando esse apagão na região e, claro, proporcionando mais uma vez transtornos e prejuízos para a população em geral. No ano de 2018, o Brasil voltou a ser atingido por outro apagão, algo que naquele momento já era extremamente familiar na vida das pessoas, né? Dessa vez, o problema voltou a atingir todas as regiões do país e mais de 70 milhões de pessoas. O blackout ocorreu por causa de uma falha na linha de transmissão ligada à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que não suportou o aumento de carga. A Agência Nacional de Energia Elétrica emitiu uma multa estimada em 11 milhões para os responsáveis por administrar a usina causadora do problema.
2023, voltamos a viver o transtorno mais uma vez de um blackout nacional, dessa vez atingindo todos os estados brasileiros, com exceção de Roraima, que tem outro sistema de distribuição elétrica. Esse apagão ainda está muito recente e as investigações estão sendo realizadas para definir quais foram as causas dessa vez, né? As regiões mais afetadas foram o norte e o nordeste do Brasil, mas houve registros por toda parte. Como sempre, quem sofreu com a queda em massa de energia foi a população, que precisou parar seus trabalhos, tendo grandes prejuízos financeiros, e também estudantes que tiveram suas aulas suspensas, além de todas as pessoas que de alguma forma dependem do fornecimento de energia elétrica para tocar as suas vidas. O que esperamos que toda essa escuridão energética sirva de lição para que melhorias sejam feitas no sistema de distribuição elétrica, para não precisarmos mais passar por esse e nem outros sufocos de apagões no Brasil. É isso, ficamos por aqui. Hoje encerramos esse programa. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho. A participação de vocês é muito importante para nós. E voltamos em breve com mais um programa aqui no canal Azul 8. Um beijo para todos e tchau. Oxi, faltou luz de novo?